Olá, família! Deixa eu aumentar isso aqui que toda hora eu fico olhando que tá cortando a minha cabecinha. Que horror, cortando a minha cabeça, credo. Ah, separando uma imagem, dividindo uma imagem, né? Separando o mental, a parte superior. Deixa pra lá. Bora lá virar a chavinha. Compartilhar textos dos livros que a gente estuda todos os dias, família. Para hoje são Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. O Evangelho segundo o Espiritismo, da página 152 a 163, itens de número 1 a 15. E página 322, item de número 18 a 19. E também a página 58 no item 19, família, ou 19, para quem preferir, tá? O livro A Gênese, da página 131 a 135. O livro Mecanismos da Mediunidade, da página 181 a 187. Bora lá, família, falar do que nos trouxe aqui hoje. A gente fala com vocês, né, que a gente agradece, né, Papai do Céu demais. Agradece essa família linda, né, que a gente aprendendo, né, com a família Temes a entender o que é mediunidade, o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Como os nossos irmãos espíritos falam conosco e nós falamos com eles, né? Ai. Essa coceirinha, família, dá na cabeça da gente. Quando o espírito se conecta com o nosso pensamento, se liga literalmente ao nosso pensamento, eles colocam um fiozinho, tá? De energia invisível na nossa cabeça e provoca essa meio que, parece que tem um bichinho passeando na raiz do cabelo, dá coceira e a gente leva a mão. Não é legal, eu fiz isso, né? Mas significa que eles estão próximos a nós, nos intuindo o que falar, o que dizer. A gente conversa com eles e com vocês ao mesmo tempo. É simultânea essa comunicação, digamos assim. Então, bora lá voltar no que a gente estava falando, família. Conexão é a palavra certa que eles estão falando aqui. Em conversação com, né, um dos nossos irmãos espíritos, porque a gente não os vê, tá, família, o tempo todo, porque senão isso prejudicaria, né, por hora que a gente não tem essa adaptação, a nossa vida no dia a dia, ok? Então a gente estava conversando com o espírito, né, e falando sobre reencarnação, sobre as consequências, né, dos meus atos de vidas passadas. Então eu já conversei bastante com eles que eles sempre me falam assim que o perseguidor de ontem é o defensor de hoje. E o perseguidor de hoje será o defensor de amanhã. Ou seja, em algum tempo passado, em uma vida passada, eu também não quis saber, família também ainda não quis ver, não me sinto preparada para ver essas cenas, tá? Do meu espírito em que eu vivi nestas encarnações. Eu persegui, né, de alguma forma, este aprendizado, essa doutrina espiritual. Então, a conversa é a seguinte, a gente desencarna, chega lá em cima, vê a M que fez, pede, implora pelo amor de Papai do Céu para voltar aqui e não fazer isso, corrigir o que fez de errado. Então eu pedi, como eu já disse a vocês, implorei para descer, né, para poder corrigir o erro que eu cometi, que foi perseguir, né, a doutrina, o aprendizado dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, os ensinamentos de Kardec, os ensinamentos, enfim, evangélicos, né? Dos Mateus, Lucas, João, eu não sei em que encarnação foi, também já disse, não quero saber. Prefiro, por enquanto, né? Que eu não estou adaptada a ficar nesta ignorância do saber. Ignorância, gente, quando a gente fala, é não saber do que, ou de algo, né? Não ter informações sobre aquilo que a gente precisa saber. Então, eu quero ignorar a situação.
Nesse caso eu quero, viu, família? Então, conversa vai, conversa vem, eu perguntei pra ele, no caso, quando a gente vê, eu já comecei em criança, mais ou menos uns 10 anos, há 9 anos, a consciência que eu tinha, que eu me lembro, ou menos, né, 8 para 9 anos, eu já tinha a mediunidade meio que, né, um pouquinho mais ativada. Aí eu perguntei para ele, e o que que ocorre com essas crianças que em tenra idade já começam, né, a desenvolver a mediunidade, a praticar a mediunidade com uma velocidade que não dá para entender. Tem crianças, né, que fazem várias manifestações mediúnicas. Umas tocam, umas dão passe, umas falam, né, de vidas passadas. Então, eu perguntei para ele o porquê que isso acontece. Umas apenas, né, tem crianças até hoje em dia que fazem cura pelos pais, cura os irmãos e são seres inteligentíssimos. Então eu perguntei para ele o porquê dessa velocidade, né? Eu vi um menino tocando um piano como se fosse aquele cantor, aquele pianista antigo que eu nem vou falar o nome para não dar confusão, família. Mas a gente mais ou menos sabe quem é, a reencarnação dele. Então o espírito me disse: calma. O que que acontece? Numa encarnação passada, este ser que desperta a mediunidade ainda criança deixou, na fase adulta, de socorrer muitos irmãos ou prejudicou a muitos irmãos. E o que que acontece? Pela grande quantidade de seres aos quais ele prejudicou, ele faz, quando desencarna, vê a caca que fez, assim como eu falei que eu fiz, ele implora uma oportunidade para voltar aqui no plano terreno e socorrer tantos quantos irmãos e irmãs ele puder para recuperar o erro que cometeu. Aí é que entra, né, aquele alerta que o Papai do Céu dá para nós, né, que a gente vai ficar aqui até pagar o último ceitil, o último centavo, a última dívida, né, o último débito. Eu prefiro pagar, meu família. Agradeço a Papai do Céu por ter me permitido estar aqui, prefiro pagar. Então ele me disse o seguinte, que essas crianças vão se comunicando, se mostrando, falando com muitas pessoas rapidamente, que é para não perder tempo, que é para ganhar tempo e ajudar tantas quantas pessoas ela podendo. Ele falou: não pense que existe acaso, que essas pessoas encontram por acaso. Ah, eu vou aproveitar que essa criança está ali e pode me ajudar. Não. Todos nós somos, de alguma forma, mecanismos que unimos uns aos outros para nos ajudar. Os que acham que vão à procura de ajuda estão concedendo a oportunidade de, vamos dizer que eu, tá, família? Se alguém vier procurar ajuda comigo, está me concedendo a oportunidade de servir, de servir, de ajudá-la. Ela acha, mas não, tá? Eu estou recebendo ajuda com a oportunidade que essa pessoa me deu. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos colocados uns nos caminhos dos outros para nos ajudar. Então, família, para resumir o total da informação, é melhor a gente não fazer mais nada de errado, ou pelo menos procurar evitar. Eles estão falando que eu tô gritando, desculpa. Falando muito alto, é por causa que esse negócio tá incomodando a audição. Meu ouvido parece que tá meio abafado, né? Aí vai alguma coisa aí, viu, família? Alguém tá com a... Não quer ouvir, né? O que está sendo dito, o que está sendo falado, está querendo ignorar o assunto, o som, né? Porque eu tô com fone de ouvido, então tá abafado. Alguém está querendo ignorar algum tipo de informação, não quer saber. Eu entendo, tá? Porque eu acabei de falar isso no início do vídeo. A mensagem está entregue aí para quem quiser, né? Então, por hoje, família, eu espero, né, que vocês possam ter nos compreendido, tá? E que a paz de nosso Mestre Jesus seja em cada coraçãozinho aí, tá? Em cada lar, em cada bairro, em cada cidade,
em cada estado, no nosso universo, nosso planeta, família, que é tão lindo de se viver. Um beijo, um cheiro e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.